A musicista alterou a melodia para salvar o príncipe, mas selou seu próprio destino. As cordas do alaúde tremiam sob os dedos de Isabela como fios de seda na brisa matinal. Mas hoje, algo estava errado. A música que fluía de suas mãos carregava um peso desconhecido, uma urgência que ela não sabia explicar. Cada nota parecia sussurrar segredos que sua mente ainda não compreendia. Mais uma vez, querida, disse Dona Catarina, sua voz doce, como mel envenenado. O conde chegará em breve e a melodia deve estar perfeita. Isabela assentiu, seus dedos encontrando novamente as cordas. 15 anos haviam se passado desde que a família Monte Alegre a encontrara nas ruas de pedra da Cidade Baixa, uma órfã faminta agarrada a um alaúde quebrado. Eles a salvaram. Deram-lhe um lar, educação, um propósito. Em troca, ela ofereceu sua música, sua lealdade, sua alma. Mas enquanto tocava a nova partitura que Dona Catarina lhe trouxera na véspera, uma sensação estranha percorria sua espinha. As notas formavam padrões que lhe eram familiares, não pela melodia, mas por algo mais profundo. Isabela? A voz do jovem príncipe Eduardo ecoou pelo salão. Posso escutar? Ela sorriu, o coração aquecendo-se como sempre acontecia quando via o rapaz de 17 anos. Eduardo não era apenas o herdeiro do reino. Era o irmão que ela nunca tivera, o amigo que compreendia sua música melhor que qualquer nobre na corte. Claro, Vossa Alteza. Ela começou tocando suavemente, observando como os olhos dele se fechavam em concentração. Há algo diferente nesta música. Ele murmurou após alguns compassos. Algo inquietante. As palavras dele ecoaram o próprio desconforto de Isabela. Ela parou de tocar abruptamente, as cordas vibrando no silêncio súbito. Talvez seja apenas a novidade da composição. Ela mentiu, mesmo sabendo que tanto ela quanto o Eduardo percebiam a falsidade em suas palavras. Dona Catarina retornou ao salão naquele momento, trazendo consigo o perfume de rosas e o farfalhar de seda cara. Eduardo, querido, seu pai o procura. Assuntos de estado, imagino. O príncipe suspirou, mas obedeceu. Antes de partir, voltou-se para Isabela com um sorriso que ela conhecia desde criança. Toque para mim novamente amanhã esta música. Preciso ouvi-la mais uma vez para entendê-la. Após sua partida, o salão pareceu mais frio. Dona Catarina aproximou-se de Isabela, seus passos ecoando no mármore polido. A apresentação de amanhã à noite será crucial, disse ela, colocando uma mão maternal no ombro de Isabela. Muitas pessoas importantes estarão presentes. Nobres, mercadores, emissários de reinos distantes. Compreendo, minha senhora. Não a decepcionarei. Sei que não decepcionará. Os olhos de Dona Catarina brilharam com uma luz que Isabela nunca havia notado antes. Afinal, você nos deve tudo, não é mesmo? As palavras, embora ditas com doçura, cortaram como uma lâmina afiada. Isabela engoliu em seco, sentindo o peso invisível de 15 anos de gratidão e dívida moral. Sim, minha senhora, devo-lhes tudo. Naquela noite, sozinha em seus aposentos, Isabela examinou a partitura à luz de velas tremeluzentes. As notas dançavam diante de seus olhos, formando padrões que sua mente musical começava lentamente a decifrar. Não era apenas música. Era um código. Seus dedos tremeram, enquanto ela começava a compreender pequenos fragmentos da mensagem oculta. Palavras como liberdade e justiça emergiram das combinações específicas de notas e pausas. O coração de Isabela disparou. Se suas suspeitas estivessem corretas, ela não era apenas uma musicista,
era uma mensageira inconsciente de uma conspiração que poderia abalar os alicerces do reino. Mas contra quem? E por quê? As velas queimaram até transformarem-se em poças de cera, enquanto ela trabalhava febrilmente, decodificando fragmentos da mensagem musical. A verdade que emergia lentamente das notas era mais terrível do que ela poderia imaginar. Quando a primeira luz da aurora filtrou-se através das cortinas de veludo, Isabela finalmente compreendeu uma parte crucial da mensagem. A palavra amanhã repetia-se como um eco sinistro ao longo de toda a composição. E depois, mais assustador ainda, sangue real. Ela deixou a partitura cair de suas mãos trêmulas, o pergaminho sussurrando contra o chão de pedra como uma confissão murmurada. A apresentação de amanhã à noite não seria apenas um entretenimento para a nobreza. Era o sinal para algo terrível, algo que envolveria o derramamento de sangue real. Eduardo. Seu rosto gentil e sorridente preencheu sua mente, e ela sentiu o mundo desmoronar ao seu redor como um castelo de cartas. Segredos nas sombras. O amanhecer trouxe com ele um peso esmagador no peito de Isabela. Cada respiração parecia um esforço titânico enquanto ela caminhava pelos corredores familiares do palácio, a partitura escondida entre as dobras de seu vestido de linho azul. Você parece pálida hoje, querida, observou Dona Catarina durante o desjejum. Talvez devesse descansar antes da apresentação desta noite. Estou bem, minha senhora. A mentira saiu mais facilmente do que Isabela esperava, mas ela notou como Dom Rodrigo, o patriarca da família, levantou os olhos de sua correspondência matinal para estudar, lá com atenção renovada. A música está causando problemas? Ele perguntou, sua voz carregando uma autoridade que fazia homens adultos tremerem. Não, senhor, é apenas complexa. Dom Rodrigo sorriu, mas não foi um sorriso caloroso. As melhores composições sempre são. Elas carregam significados que vão além das simples notas. Não concorda? O sangue de Isabela gelou. Ele sabia, claro que sabia. Era ele quem havia orquestrado tudo desde o início. Com licença. Ela murmurou, levantando-se da mesa com pernas que mal a sustentavam. Preciso ensaiar. Os corredores do palácio pareciam diferentes agora, mais sombrios, cheios de segredos e ameaças sussurradas. Cada tapeçaria poderia esconder ouvidos curiosos. Cada servo poderia ser um conspirador. Isabela encontrou-se dirigindo-se não ao salão de música, mas aos jardins onde Eduardo frequentemente caminhava nas manhãs ensolaradas. Precisava vê-lo, talvez por uma última vez, antes que o mundo desabasse sobre eles. Isabela. Sua voz alegre cortou através de seus pensamentos sombrios. Pensei que estaria ensaiando. Eu deveria estar. Ela admitiu, aproximando-se dele entre as roseiras floridas. Eduardo, posso fazer-lhe uma pergunta? Claro, qualquer coisa. Ela hesitou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Você já sentiu que estava vivendo uma vida que não era sua, como se fosse apenas um peão em um jogo maior? O sorriso de Eduardo desapareceu lentamente. Ele parou de caminhar e virou-se para encará-la completamente. Todos os dias. Ele respondeu com uma honestidade que a surpreendeu. Ser príncipe significa que cada escolha, cada palavra, cada respiração serve aos propósitos de outros. E se descobrisse que as pessoas em quem mais confia estavam usando você para seus próprios fins, fins que poderiam destruir tudo em que acredita? Os olhos de Eduardo escureceram. Por um momento terrível, Isabela pensou ter revelado demais. Por que está me perguntando isso, Isabela? Há algo que preciso saber. Ela abriu a boca para contar tudo, sobre o código, sobre a conspiração,
sobre o perigo que ele correria naquela noite. Mas as palavras morreram em sua garganta quando viu Dom Rodrigo emergindo das sombras de uma pérgola próxima. "Ah, aqui estão vocês dois", ele disse com sua voz suave e perigosa. "Eduardo, sua mãe o está procurando. Algo sobre a recepção desta noite." "Claro." Eduardo hesitou, seus olhos nunca deixando o rosto de Isabela. "Conversaremos mais tarde?" Ela sentiu, não confiando em sua voz para não traí-la. Após a partida de Eduardo, Dom Rodrigo aproximou-se lentamente, como um predador cercando sua presa. "Conversation interessante", ele comentou casualmente. "Vocês pareciam muito intensos." "Apenas conversávamos sobre música, senhor." "Música, ah, sim." Ele sorriu, aquele sorriso frio novamente. "É fascinante como a música pode comunicar coisas que as palavras não conseguem, não acha?" Isabela sentiu o mundo girando ao seu redor. Ele definitivamente sabia que ela havia descoberto o código. "Senhor, Isabela, querida." Sua voz assumiu um tom paternal, que era mais aterrorizante que qualquer ameaça aberta. "Você sempre foi uma moça inteligente. Inteligente o suficiente para compreender que algumas descobertas podem ser perigosas. Eu não sei do que o senhor está falando." "Claro que sabe." Ele colocou uma mão pesada em seu ombro. "A questão é, o que pretende fazer com esse conhecimento?" O coração de Isabela batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. "Nada, senhor. Não pretendo fazer nada." "Espero sinceramente que seja verdade." Seus dedos apertaram ligeiramente seu ombro. "Porque seria terrível se algo acontecesse com você, especialmente depois de tudo que fizemos por uma pequena órfã das ruas." A ameaça pairou no ar entre eles, como fumaça tóxica. Isabela compreendeu com clareza cristalina que sua vida dependia de sua obediência total. "Compreendo perfeitamente, senhor." "Ótimo." Dom Rodrigo sorriu genuinamente pela primeira vez. "Então nos veremos esta noite para sua apresentação. Tenho certeza de que será inesquecível." Ele se afastou, deixando Isabela sozinha entre as rosas que de repente pareciam ter perdido toda sua fragrância. O resto do dia passou como um sonho terrível. Isabela tentou encontrar Eduardo novamente, mas ele estava constantemente ocupado com preparativos para a recepção da noite. Dona Catarina rondava pelos corredores como um fantasma elegante, verificando cada detalhe da apresentação. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de vermelho sangue, Isabela soube que o momento da verdade estava chegando. Ela teria que fazer uma escolha que mudaria tudo. Em seus aposentos, vestindo o vestido de seda verde que Dona Catarina havia escolhido para a ocasião, ela olhou para seu reflexo no espelho polido. A jovem que a encarava de volta não era mais a órfã grata que os Monte Alegre haviam resgatado. Era uma mulher que compreendia que a lealdade e a justiça às vezes caminhavam por caminhos opostos. "Que Deus me perdoe." Ela sussurrou para seu reflexo, "pelo que estou prestes a fazer." Ou pelo que estava prestes a deixar de fazer. A sinfonia final. O grande salão nunca havia parecido tão magnífico quanto naquela noite. Nem tão sinistro. Centenas de velas banhavam as paredes de pedra em luz dourada, criando sombras dançantes que pareciam conspirar sussurrando nos cantos. Os convidados mais ilustres do reino conversavam em pequenos grupos, suas joias cintilando como estrelas contra veludos escuros. Isabela posicionou-se no centro do salão, seu alaúde polido refletindo a luz das chamas. Suas mãos tremiam imperceptivelmente
enquanto ajustava as cordas, cada movimento observado por olhos que agora sabia serem de conspiradores. Eduardo estava sentado na primeira fileira de cadeiras ornamentadas, vestindo o azul real que realçava seus olhos gentis. Ele sorriu para ela, aquele sorriso confiante de sempre, e ela sentiu seu coração despedaçar-se em pequenos fragmentos afiados. Senhoras e senhores, anunciou Dom Rodrigo, sua voz ecoando pelas abóbadas altas. Hoje temos o prazer de apresentar uma composição especial, interpretada por nossa querida Isabela Mendes. Os aplausos educados reverberaram pelo salão. Isabela inclinou a cabeça graciosamente, como havia aprendido a fazer ao longo de 15 anos de apresentações. Mas desta vez, era diferente. Desta vez, cada nota que tocasse poderia ser uma sentença de morte. Ela começou a tocar. A melodia fluía como mel dourado, bela e hipnotizante. Mas enquanto seus dedos dançavam pelas cordas, sua mente trabalhava febrilmente no código que havia decifrado. Cada frase musical carregava sua mensagem oculta, e ela sabia que homens estrategicamente posicionados pelo salão estavam interpretando cada nuance. A primeira sessão da música, a que indicava preparação, foi recebida com sorrisos de aprovação. Ela viu alguns dos convidados trocarem olhares significativos, confirmações discretas de que a mensagem havia sido compreendida. Eduardo fechou os olhos, perdendo-se na música como sempre fazia. Ele não tinha ideia de que cada nota aproximava-o mais de seu destino terrível. A segunda sessão chegou. Posicionamento. Isabela notou movimentos sutis pelo salão. Guardas mudando de posição. Servos desaparecendo discretamente por portas laterais. Nobre convidados dirigindo-se casualmente para os locais que a música havia codificado. Seu coração disparou. Não havia mais volta. Ou havia? Enquanto a melodia se aproximava da terceira sessão, a sessão final, que significava executar. Isabela sentiu o tempo desacelerar ao seu redor. Cada batida de seu coração parecia durar uma eternidade. Cada respiração era uma oportunidade perdida para alterar o curso do destino. Ela olhou para Eduardo uma última vez. Ele havia aberto os olhos e a observava com aquela expressão de admiração pura que sempre a fazia sentir-se especial, amada, importante. Como poderia traí-lo? Como poderia não traí-lo? Os primeiros acordes da sessão final começaram a brotar de seu alaúde. Ela viu a tensão crescer no salão, conspiradores se preparando, armas sendo discretamente desembainhadas, posições finais sendo assumidas. E então, no momento crucial, quando a música deveria dar o sinal final, Isabela mudou a melodia. Foi sutil no início, apenas algumas notas alteradas, um ritmo ligeiramente diferente. Mas musicalmente era como trocar ataque por recuar. Era transformar agora em aguardar. A confusão espalhou-se pelos rostos dos conspiradores como ondas em uma lagoa perturbada. Alguns se levantaram médio em suas cadeiras, incertos se haviam compreendido corretamente. Dom Rodrigo fixou o olhar nela com uma intensidade que poderia derreter ferro. Seus olhos eram puro veneno líquido. Mas Isabela continuou tocando sua versão modificada da sinfonia, seu coração cantando e quebrando simultaneamente. Ela havia escolhido salvar Eduardo, mesmo sabendo que isso significava sua própria condenação. A música chegou ao fim com um acorde suave e melancólico que ecoou pelo salão como um suspiro. Os aplausos foram confusos, educados, mas incertos. Magnífico, disse Eduardo, sendo o primeiro a se levantar. Absolutamente magnífico. Isabela inclinou-se em uma reverência profunda, saboreando aquele que sabia ser seu último momento de triunfo. Quando se endireitou,
seus olhos encontraram os de Dom Rodrigo. Ele não estava mais disfarçando sua fúria. Uma interpretação muito criativa. Ele disse, aproximando-se dela após os convidados começarem a se dispersar para o jantar. Diferente do que ensaiamos, não? A música às vezes pede para ser tocada de forma diferente, senhor. Sim. Ele murmurou, baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse. E às vezes as pessoas fazem escolhas muito tolas. Dona Catarina aproximou-se naquele momento, seu rosto uma máscara de elegância gelada. Isabela, querida, que performance interessante. Tão inesperada. Obrigada, minha senhora. Creio que devemos ter uma conversa privada mais tarde. Há muito que discutir sobre sua criatividade musical. Isabela assentiu, sabendo que aquela conversa seria provavelmente a última de sua vida. Eduardo aproximou-se ainda radiante de admiração. Isabela, aquela foi a performance mais emocionante que já ouvi. Havia algo diferente na música hoje, como se você estivesse contando uma história completamente nova. Era uma história diferente. Ela confessou, permitindo-se um último momento de honestidade. Uma história sobre escolher fazer o que é certo, mesmo quando isso custa tudo. Ele franziu o senho, captando algo na seriedade de sua voz que o fez parar de sorrir. Isabela, está tudo bem? Ela tocou seu rosto suavemente, como uma irmã tocaria um irmão amado. Cuide-se, Eduardo. Confie em seus instintos, não importa no que lhe digam. E lembre-se, nem sempre as pessoas que nos salvam têm nossas melhores intenções em mente. Antes que ele pudesse responder, ela se afastou, caminhando em direção aos seus aposentos com a dignidade de uma rainha marchando para o cadafalso. Atrás dela, o salão continuava célebre, enchendo-se de conversas e risos. A conspiração havia sido adiada, mas não destruída. Eduardo estava seguro por enquanto, mas por quanto tempo? Em seus aposentos, Isabela sentou-se à sua escrivaninha e começou a escrever uma carta. Se ia morrer por sua traição, pelo menos deixaria para trás a verdade completa sobre a conspiração que ela havia descoberto. Talvez Eduardo encontrasse a carta a tempo. Talvez conseguisse expor seus verdadeiros inimigos antes que tentassem novamente. Ou talvez ela tivesse apenas prolongado o inevitável por mais alguns dias. Mas enquanto escrevia a luz tremeluzente das velas, Isabela sentiu pela primeira vez em 15 anos que havia feito uma escolha verdadeiramente sua. Não por gratidão, não por dever, mas por amor. Isso ela decidiu, teria que ser suficiente. A confissão silenciosa. O silêncio em seus aposentos era ensurdecedor. Isabela terminou de escrever a carta com mãos que não tremiam mais. A decisão havia sido tomada, e com ela veio uma estranha serenidade. A tinta ainda brilhava úmida no pergaminho quando ela ouviu os passos no corredor. Não eram os passos apressados de uma criada ou a caminhada medida de um guarda. Eram os passos que ela conhecia desde criança, firmes, determinados, familiares. Dom Rodrigo. Ela dobrou a carta cuidadosamente e a escondeu entre as páginas de seu livro de composições musicais. Se Eduardo fosse esperto, procuraria ali. Ele sempre dizia que entendia sua alma através de sua música. A porta se abriu sem que ela tivesse dado permissão para entrar. Isabela. A voz de Dom Rodrigo era baixa, controlada, mas ela podia sentir a fúria fervendo logo abaixo da superfície polida. Senhor. Ela respondeu, levantando-se e fazendo uma reverência respeitosa. Mesmo agora, mesmo sabendo o que ele realmente era, os hábitos de 15 anos de gratidão forçada permaneciam. Ele fechou a porta atrás de si com um clique suave que soou como uma sentença de morte. Dona Catarina entrou logo após,
seu rosto uma máscara de decepção gelada. Você nos desapontou profundamente esta noite, disse Dona Catarina, sua voz cortando o ar como uma lâmina afiada. Após tudo que fizemos por você, após te salvarmos da sarjeta. Eu sei o que fizeram por mim. Isabela respondeu calmamente. E sei o que pretendiam que eu fizesse em troca. Dom Rodrigo deu um passo em direção a ela, seus olhos brilhando com uma luz perigosa. Você não tem ideia do que estava fazendo, criança tola, do que destruiu. Eu sei exatamente o que fiz. Ela replicou, encontrando forças que não sabia possuir. Salvei a vida de um homem inocente. Inocente? Dona Catarina riu, um som amargo e sem humor. O príncipe Eduardo representa tudo que há de podre neste reino. Sua tirania, seus excessos, sua indiferença pelo sofrimento do povo. Eduardo não é tirânico. Isabela protestou, sentindo uma chama de indignação acender em seu peito. Ele é gentil, compassivo. Ele é um símbolo. Dom Rodrigo interrompeu brutalmente, e símbolos às vezes precisam morrer para que a mudança possa nascer. Você era nossa filha, nossa ferramenta mais preciosa, e nos traiu. A palavra ferramenta atingiu Isabela como um soco no estômago. Era isso que ela sempre havia sido para eles. Não uma filha, não uma pessoa amada, mas uma ferramenta cuidadosamente moldada para servir a seus propósitos. Eu nunca fui realmente sua filha, foi? Ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Dona Catarina suspirou, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança especialmente lenta. Você foi útil, você teve um propósito, isso deveria ter sido suficiente. Por 15 anos, eu acreditei que me amavam. Isabela continuou, sentindo lágrimas quentes queimarem seus olhos. Por 15 anos eu teria feito qualquer coisa por vocês, qualquer coisa. Exceto a única coisa que realmente importava. Dom Rodrigo disse friamente. Assassinato. Ela respondeu com firmeza. A única coisa que importava era assassinato. O silêncio que se seguiu era denso como névoa matinal. Isabela podia ouvir seu próprio coração batendo, cada pulsação ecoando como tambores de guerra. O que faremos com ela? Dona Catarina perguntou finalmente, falando sobre Isabela como se ela não estivesse presente. Dom Rodrigo estudou o rosto da jovem por um longo momento. Ela conhece muito. Sabe demais sobre nossa rede, nossos aliados, nossos planos. Não direi nada. Isabela ofereceu rapidamente. Partirei do reino, desaparecerei, vocês nunca mais me verão. Você realmente acredita que confiamos em sua palavra agora? Dom Rodrigo riu, um som sem alegria. Depois de hoje? Isabela abaixou os olhos, sabendo que ele estava certo. Ela havia quebrado a confiança mais fundamental entre eles. Não havia volta. Há uma maneira. Dona Catarina disse lentamente, seus olhos brilhando com uma ideia cruel. Uma forma de garantir seu silêncio e ainda salvar alguns de nossos planos. Dom Rodrigo virou-se para sua esposa, sobrancelhas erguidas em curiosidade. Um acidente. Ela continuou. Trágico, mas não imediato. Talvez uma doença, algo que demore algumas semanas para se completar. Tempo suficiente para replanejarmos nossa abordagem com Eduardo. O sangue de Isabela congelou nas veias. Eles não estavam falando apenas sobre matá-la, estavam falando sobre torturá-la lentamente, fazê-la definhar enquanto planejavam uma nova tentativa contra Eduardo. É uma solução elegante. Dom Rodrigo concordou, assentindo lentamente. Ninguém suspeitará, e ela terá tempo para refletir sobre as consequências de sua traição. Por favor,
Isabela sussurrou, sua coragem finalmente vacilando diante da realidade fria de sua situação. Eu era sua filha. Você era nossa ferramenta. Dom Rodrigo corrigiu. E ferramentas quebradas precisam ser descartadas. Ele se dirigiu à porta, parando apenas para dar uma última olhada na jovem que havia criado desde os 8 anos de idade. Erasmo virá em breve com algo para ajudar lá a dormir. Ele disse, não tente resistir. Isso apenas tornará as coisas mais difíceis para todos nós. A porta fechou atrás deles, com uma finalidade terrível. Isabela estava sozinha, verdadeiramente sozinha, pela primeira vez em 15 anos. Ela correu até a janela, mas sabia que era inútil. Seus aposentos ficavam no 3º andar e a queda seria mortal. Além disso, certamente haviam guardas posicionados do lado de fora. Restavam-lhe talvez minutos antes que Erasmo chegasse com o veneno disfarçado de remédio para dormir. Ela voltou à sua escrivaninha e rabiscou uma nota rápida na parte de baixo da carta que havia escrito para Eduardo. Se você encontrar isto, saiba que escolhi salvá-lo por amor, não por dever. Não deixe que minha morte seja em vão. E me empreste. Em seguida, ela escondeu a carta mais profundamente entre suas composições musicais, rezando para que Eduardo tivesse a sabedoria de procurar ali. Passos no corredor. Erasmo estava chegando. O último acorde. Erasmo entrou carregando uma bandeja de prata com uma taça de vinho e alguns biscoitos delicados. Seus olhos gentis evitaram os de Isabela enquanto colocava a bandeja sobre a pequena mesa ao lado de sua cama. Pensei que poderia estar com fome. Ele disse suavemente, sua voz carregada de uma tristeza que ela nunca havia ouvido antes. Você sabia? Ela disse. Não era uma pergunta. Erasmo finalmente encontrou seu olhar, e ela viu lágrimas brilhando em seus olhos envelhecidos. Eu sabia do plano, mas não sabia. Não sabia que eles haveriam apenas como uma ferramenta. Eu realmente acreditava que a amassem como filha. E você me ama como filha. O velho mordomo curvou os ombros como se carregasse o peso do mundo. Desde o primeiro dia que a trouxeram para casa, suja e assustada, você foi como uma neta para mim. Eu a ensinei a ler. Lembra-se? Curei seus joelhos arranhados, sequei suas lágrimas. Então me ajude agora. Ela implorou, dando um passo em direção a ele. Por favor, Erasmo, não posso morrer assim, sabendo que Eduardo ainda está em perigo. Não há nada que eu possa fazer. Ele respondeu, mas sua voz faltava convicção. Eles me matariam também se descobrissem. Então, também somos apenas ferramentas para eles. Isabela disse amargamente. Ambos descartáveis quando não servimos mais aos seus propósitos. Erasmo permaneceu em silêncio por um longo momento, estudando a taça de vinho na bandeja. Quando falou novamente, sua voz era um sussurro áspero. Há uma passagem. Ele disse finalmente. Atrás do tapete antigo no canto de seus aposentos. Leva aos túneis de serviço que correm por baixo de todo o castelo. O coração de Isabela saltou de esperança. Você me ajudará a fugir? Não posso ir com você. Ele respondeu, balançando a cabeça. Eles notariam minha ausência, mas posso lhe dar alguns minutos de vantagem. Talvez meia hora antes que venham verificar se o veneno fez efeito. Erasmo. Ela começou, sentindo a gratidão transbordando em seu peito. Beba o vinho primeiro. Ele a interrompeu. Algumas gotas na entrada da taça, para o caso de verificarem, e deite-se na cama em uma posição natural. Quando saírem, conte até 100 e então fuja. Ela assentiu, entendendo o plano. Com os dedos trêmulos, levou a taça aos lábios e permitiu que algumas gotas do vinho envenenado tocassem sua boca antes de cuspi-las rapidamente em um pano.
Para onde devo ir? Ela perguntou. Para longe daqui, para muito longe. Erasmo respondeu. Mude seu nome, sua aparência. Nunca volte a tocar música em público, é muito distintiva. A ideia de nunca mais tocar música era como perder um membro, mas Isabela assentiu. Era um pequeno preço a pagar pela vida. Eduardo. Ela começou. Estará mais seguro sem você aqui. Erasmo disse gentilmente, mas firmemente. Sua presença apenas lembrará Dom Rodrigo do fracasso do plano original. Eles encontrarão uma maneira diferente de alcançá-lo se você permanecer por perto. Isabela sabia que ele estava certo, mas isso não tornava a decisão menos dolorosa. Deixar Eduardo significava abandonar a única pessoa no mundo que realmente a amava. Há algo mais. Erasmo disse, retirando uma pequena bolsa de moedas de seu casaco. Não é muito, mas será suficiente para levar lá para longe e sustentar lá por algumas semanas. Por que está fazendo isso? Ela perguntou, aceitando a bolsa com mãos trêmulas. Porque em 50 anos servindo esta família, eu me esqueci de que algumas coisas valem mais que lealdade cega. E porque você me lembrou disso hoje. Passos ecoaram no corredor novamente, desta vez múltiplos conjuntos de pés marchando em formação. Dom Rodrigo estava voltando com guardas. Depressa. Erasmo sussurrou urgentemente. Deite-se e finja estar inconsciente. Eu os convencerei de que o veneno está fazendo efeito mais lentamente que o esperado. Isabela correu para a cama e se deitou rapidamente, fechando os olhos e controlando sua respiração para parecer estar em sono profundo. A porta se abriu com estrondo. Ela bebeu? Dom Rodrigo perguntou bruscamente. Sim, senhor. Toda a taça. Erasmo mentiu suavemente. Mas o veneno pode levar 1 hora ou mais para fazer efeito completo. Ela é jovem e forte. Muito bem. Deixe 2 guardas na porta. Se ela acordar ou tentar qualquer coisa, devem chamar-me imediatamente. Sim, senhor. Isabela ouviu seus passos se afastando, seguidos pelo som pesado de botas de guardas se posicionando do lado de fora de sua porta. Erasmo permaneceu um momento mais, fingindo arrumar a bandeja. 57, 58, 59. Ele sussurrou tão baixo que mal era audível, dando-lhe a contagem inicial. Então ele também se foi, deixando-a sozinha com o som de sua própria respiração controlada e as batidas frenéticas de seu coração. Ela continuou contando mentalmente, cada segundo se esticando como uma eternidade. Aos 100, abriu cuidadosamente os olhos. A passagem que Erasmo havia mencionado estava escondida sob um tapete antigo no canto mais escuro dos aposentos. Com movimentos cuidadosos e silenciosos, ela o puxou para o lado, revelando uma pequena escotilha de madeira. Antes de partir, ela pegou sua carta de dentro do livro de composições e a colocou em um lugar mais óbvio, sobre sua escrivaninha, parcialmente escondida sob outras partituras musicais. Se Eduardo procurasse por ela, a encontraria. Com um último olhar para o quarto que havia sido seu lar por 15 anos, Isabela abriu a escotilha e desceu para a escuridão dos túneis abaixo. Acima dela, ela podia ouvir os guardas conversando baixinho, sem ideia de que sua prisioneira já havia escapado. A liberdade nunca havia cheirado tão doce ou tão aterrorizante. Ecos de esperança. Eduardo acordou antes do amanhecer, com um sentimento de inquietação que não conseguia explicar. Havia algo na performance de Isabela da noite anterior que o perturbava, não a música em si, que havia sido magnífica, mas algo em seus olhos, quando ela o havia olhado. Havia parecido uma despedida. Ele se vestiu rapidamente e caminhou pelos corredores silenciosos do castelo.
Os criados ainda não haviam iniciado suas atividades matinais, e seus passos ecoavam solitários sobre as pedras frias. Quando chegou aos aposentos de Isabela, encontrou os guardas dormindo em suas cadeiras. Isso era incomum. Dom Rodrigo mantinha a disciplina rigorosa entre seus homens. Eduardo franzira o senho e bateu suavemente na porta. Não houve resposta. Isabela? Ele chamou baixinho. Ainda nada. Uma sensação fria de pavor começou a se formar em seu estômago. Algo estava errado. Ele abriu a porta cuidadosamente e entrou nos aposentos silenciosos. A primeira coisa que notou foi a taça de vinho na mesa ao lado da cama, estranha, já que Isabela raramente bebia. A segunda coisa que notou foi que a cama estava vazia. Isabela? Ele chamou novamente, desta vez mais alto. Verificou atrás do biombo onde ela se vestia, olhou pela janela, procurou em cada canto do aposento. Ela havia desaparecido. Foi então que seus olhos pousaram sobre a escrivaninha, onde partituras musicais estavam espalhadas de forma desarrumada. Isabela nunca deixava suas composições desorganizadas. Ele se aproximou e começou a examinar cuidadosamente os papéis. Entre duas folhas de música, encontrou uma carta dobrada com sua letra familiar e delicada. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto a desdobrava. Meu querido Eduardo, começava a carta. Se você está lendo isto, significa que descobriu minha ausência antes que eu esperasse. Há tantas coisas que preciso lhe contar, verdades que podem quebrar seu coração como quebraram o meu. Eduardo sentou-se pesadamente na cadeira de Isabela e continuou lendo, cada palavra sendo como uma punhalada em seu peito. A família que me criou, que você considera aliados leais, tem planejado sua morte há meses. As músicas que toco em suas performances privadas contêm códigos secretos coordenando uma rebelião contra a coroa. Ontem à noite, a sinfonia final deveria ter sido o sinal para assassiná-lo durante o jantar. Eduardo parou de ler por um momento, sentindo o mundo girar ao seu redor. Dom Rodrigo, Dona Catarina, as pessoas que havia considerado quase como família. Eu mudei a música no último momento porque não pude suportar a ideia de sua morte. Você foi o único nesta família que me mostrou amor verdadeiro, não por utilidade, mas por afeição genuína. Salvá-lo custou-me tudo, mas foi uma escolha que faço novamente, sem hesitação. As lágrimas começaram a embaçar sua visão, mas Eduardo forçou-se a continuar lendo. Eles descobriram minha traição e planejaram matar-me lentamente, com veneno. Se você encontrar isto, é porque consegui escapar com a ajuda improvável de Erasmo, que provou ter mais coração que seus senhores. Não me procure, isso apenas colocaria ambos em perigo maior. Por favor, cuide-se, confie em seus instintos. Há outros na corte que conspiram contra você, e agora que falharam comigo, encontrarão outras maneiras. A rede de traidores é maior do que imagina. Examine cuidadosamente aqueles em quem confia. Lembre-se de que nem toda lealdade é comprada com ouro, e nem toda gratidão é genuína. Algumas pessoas salvam outras para controlar-las, não por bondade. Eu levei 15 anos para aprender essa lição. Espero que você seja mais sábio. A carta terminava com as palavras que havia visto rabiscadas apressadamente na parte inferior. Se você encontrar isto, saiba que escolhi salvá-lo por amor, não por dever. Não deixe que minha morte seja em vão. E me enternece. Eduardo dobrou a carta cuidadosamente e a guardou próxima ao coração. Sua mente estava processando rapidamente as implicações de tudo que havia lido. Dom Rodrigo e sua esposa, conspiradores. Erasmo, secretamente leal a Isabela. E ele próprio, um alvo que havia escapado da morte por mero acaso e pelo sacrifício de alguém que amava. Ele examinou o aposento mais cuidadosamente agora, notando detalhes que havia perdido inicialmente.
O tapete no canto estava puxado para o lado, revelando uma escotilha aberta. A taça de vinho tinha apenas algumas gotas no fundo, não o suficiente para ter sido verdadeiramente bebida. Isabela havia escapado. Isso lhe deu um lampejo de esperança em meio ao caos de emoções que sentia. Mas agora ele enfrentava uma decisão impossível. Confrontar Dom Rodrigo diretamente seria perigoso. Não sabia quantos da rede de conspiradores ainda permaneciam no castelo. Mas também não podia simplesmente ignorar uma ameaça tão direta à coroa. Eduardo caminhou até a janela e olhou para o pátio do castelo abaixo, onde a vida diária começava a despertar. Servos correndo para suas tarefas, guardas mudando de turno, comerciantes trazendo suprimentos. Quantos deles sabiam da conspiração? Quantos eram leais? Quantos eram inimigos disfarçados? Ele pensou em Isabela, provavelmente caminhando por estradas empoeiradas neste exato momento, forçada a abandonar tudo o que conhecia para salvá-lo. O sacrifício dela não poderia ser em vão. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Eduardo rapidamente escondeu a carta e assumiu uma expressão neutra. Entre, ele disse. Dom Rodrigo apareceu na entrada, sua expressão cuidadosamente composta, mas com algo tenso ao redor dos olhos. Eduardo, meu rapaz, procurava por Isabela? Sim. Eduardo respondeu calmamente. Queria agradecer-la novamente pela performance maravilhosa de ontem à noite. Ah, receio que isso não será possível. Dom Rodrigo disse, entrando completamente no aposento. A pobre criança adoeceu subitamente durante a noite. Uma febre terrível. Dona Catarina está cuidando dela, mas... Ele fez uma pausa dramática. Os médicos não estão esperançosos. Eduardo assentiu gravemente, fingindo acreditar na mentira. Que tragédia! Ela parecia tão vibrante ontem à noite. Meiliduso.meilideis. Sim, bem. Essas coisas acontecem rapidamente às vezes. Dom Rodrigo respondeu. Talvez seja melhor deixá-la descansar. Não queremos que a doença se espalhe. Claro. Eduardo concordou. Estarei rezando por sua recuperação. Dom Rodrigo sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Você sempre foi um jovem tão bondoso, Eduardo. Tão confiante. Havia algo na maneira como ele disse confiante que fez Eduardo sentir um arrepio de advertência subir por sua espinha. Bem, Dom Rodrigo continuou. Devo verificar como ela está passando. Até mais tarde. Ele saiu, deixando Eduardo sozinho novamente, com seus pensamentos turbulentos. Eduardo esperou até ter certeza de que Dom Rodrigo havia se afastado antes de voltar à escrivaninha de Isabela. Examinou suas composições musicais mais cuidadosamente, procurando pelos códigos que ela havia mencionado em sua carta. Levou quase uma hora, mas finalmente começou a ver os padrões. Certas sequências de notas repetidas, símbolos específicos marcados discretamente nas margens, variações sutis em composições que pareciam similares. Era engenhoso. Qualquer um que não soubesse o que procurar, veria apenas música bela e complexa. Mas Eduardo agora sabia o que procurar, e o que encontrou fez seu sangue gelar. Havia códigos suficientes nessas partituras para coordenar um levante em todo o reino. Nomes de cidades, datas, até mesmo indicações sobre qual membro da família real deveria ser eliminado primeiro. Ele não era o único alvo. Seu pai, o rei, também estava marcado para a morte. Eduardo guardou cuidadosamente algumas das partituras mais incriminatórias e deixou os aposentos de Isabela. Tinha trabalho a fazer. Primeiro, precisava descobrir exatamente quantos conspiradores havia no castelo. Segundo, precisava alertar seu pai sem causar pânico generalizado. E terceiro, precisava encontrar uma maneira de garantir que Isabela estaria segura onde quer que estivesse.
Enquanto caminhava pelos corredores de pedra que agora pareciam cheios de sombras ameaçadoras, Eduardo fez uma promessa silenciosa. O sacrifício de Isabela não seria desperdiçado. Ele desmontaria esta conspiração peça por peça, protegeria seu reino e encontraria uma maneira de trazê-la de volta para casa. Ela havia salvado sua vida com amor. Agora era sua vez de salvar a dela com justiça. No horizonte distante, o sol nascente pintava o céu de dourado, uma nova aurora quebrando sobre um reino que ainda não sabia quão perto havia chegado de perder tudo. Mas graças à coragem de uma jovem musicista que escolheu o amor sobre a lealdade cega, ainda havia esperança. E às vezes, a esperança é suficiente para mudar o destino de reinos inteiros. A coragem às vezes nasce nos momentos mais silenciosos, quando o coração deve escolher entre amores impossíveis. Isabela escolheu salvar quem amava, mesmo sabendo o preço. Mas, e quando a escolha é ainda mais cruel? Quando um pai deve decidir entre seu próprio filho e centenas de inocentes? O capitão Leonel enfrentou esse dilema devastador, onde honra e amor paternal se tornaram inimigos mortais. Uma história sobre os sacrifícios que destroem nossa alma, mas definem nossa humanidade. Confira este vídeo para descobrir se existe redenção quando escolhemos o bem maior sobre nosso próprio coração.